Queridos irmãos, bom dia para você, um domingo abençoado, que Deus abençoe sua família, sua casa, que você seja ricamente, abençoado por Deus nessa manhã. Que seja um dia, de paz, de bênção. Enquanto nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos, através desse mecanismo de tecnologia. Mas por outro lado, você está tendo um privilégio, você que é homem, você que é mulher, dona da casa, chefe da família, sacerdote, você está tendo uma bela oportunidade de estar junto com a sua família, estudando a palavra de Deus, orando, cultuando, em todo o tempo. Essa semana nós estamos aí estudando sobre a questão da oração e a generosidade, A gente viu aí na semana passada a questão da oração de Paulo, missional, e a gente vê que a oração ela está ligada à vida cristã, Como eu sempre digo, os dois pilares mais importantes da vida de um crente se chama palavra e oração. E aí hoje falando sobre oração e generosidade, primeiro só lembrar que orar deve gerar ação, Então, orar sim, mas a oração ela requer uma ação também. Então nós precisamos o tempo todo estar reagindo a isso, A questão de orarmos sim, falar com Deus, mas as mãos de Deus que estão hoje aqui são as nossas mãos. Os pés são os nossos pés. Então Deus conta comigo e Ele conta com você nesse dia, E na caminhada da vida cristã. Quando nós vamos ler hoje, falando aí sobre a questão dessa oração e generosidade, nós estamos lendo aí a carta de Paulo aos 2 Coríntios. Você lembra que toda vez que Paulo ele passa pelas igrejas, quando ele tem alguma necessidade ou que alguma igreja está com alguma necessidade, ele levanta ofertas, ele levanta ajuda, as igrejas levantam ajuda para abençoar a vida dele e de tantos outros, E aí a gente vai estar hoje vendo a questão da oração da generosidade, baseado no texto de 2 Coríntios 9, você pode abrir a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 9, e nós vamos ler do 5 ao 15. Mas eu não queria ler, eu queria só ler fechando, Na verdade. Eu queria, antes de começar a falar sobre generosidade, sobre a questão da oração e desse duelo de palavras aí, pedir que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 24, versículo 1. O Salmo 24, versículo 1 diz o seguinte: Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Bem, ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Se a gente começar a entender a questão da generosidade por esse viés, entendendo que nós não temos nada, que o que nós temos é fruto da graça, que o que nós temos é o Senhor quem nos dá, se a gente entende isso, fica muito fácil eu dividir com alguém, eu repartir com alguém que precisa. Fica fácil para eu fazer isso, porque eu entendo que o que eu tenho é para abençoar o outro também. Não é para mim, eu não preciso ser um egoísta. E num tempo que nós estamos assim vendo no mundo secular, aquela história de cada um no seu quadrado, Eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer nada. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Lembre-se disso. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Hoje talvez nós não precisamos, mas um dia lá atrás a gente precisou, ou lá na frente um dia a gente pode precisar. Então, se a gente entende esse versículo, ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Eu entendo que o que eu tenho não é para mim.
o que eu tenho, eu preciso repartir. Sempre tem alguém precisando, sempre tem. E aí a gente vai ver que há muitas recomendações de Paulo aos Gálatas, à igreja de Corinto, referente a esse tema. Então eu queria ler com vocês 2 Coríntios 9, do 5 ao 15. Eu vou ler aqui então. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, no versículo 5 e 6, ele vai falar aqui de generosidade e de avareza. Né? Quando você não contribui, quando você tem uma dificuldade, né, de repartir o que é seu, é um perigo, porque pode ser que você esteja avarento. E isso acontece de forma muito sutil na vida da gente. Né? As coisas não acontecem assim, elas acontecem de forma sutil. Então, o versículo 2, o versículo 6, já vai falar que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Lá em Mateus, você também vai ouvir um pouco sobre esse tema, né? Quando fala que a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, quando fala de plantio e colheita, e aqui Paulo está falando disso, lá em Mateus também fala disso, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então você precisa estar muito atento, porque é o que eu disse, hoje talvez a gente não precise, eu posso ajudar. Amanhã o outro me ajuda. E a vida cristã é feita disso. E o nome disso, em outro momento na vida da igreja, se chama comunhão. Koinonia, né? A palavra koinonia, comunhão, estar junto, dividir, repartir, né? Então vamos lá, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse versículo é lindo, né? Vê bem, não é para você dar muito ou pouco, não importa a quantidade, né? A viúva, ela deu o que ela tinha, era pouco, sim, mas o que importa era o coração dela, né? As coisas, elas vão se proceder, os sentimentos do coração. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 7, cada um contribua segundo o que está proposto no seu coração, só que não com tristeza ou por necessidade, ou seja, de alguma forma meio forçada, né? Não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aí eu quero entrar numa outra questão, que é a questão do dízimo, do dizimar a Deus. Devolver a Deus aquilo que é dele, que não é nosso. Nós temos 100%. Deus pede 10%. 90% fica com você. Então, Deus precisa disso? Não. A igreja precisa disso? Também não. A igreja não precisa disso. Deus não precisa disso. Mas isso é uma questão de fidelidade a Deus. Mas olha bem, o final aqui, Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar para mostrar ninguém, não é dar para cumprir um ritual, não é dar para cumprir uma obrigação, não é dar porque o irmão me apertou, não é isso. Deus não precisa dessa parte do nosso dinheiro. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Então, é muito interessante isso, sabe? E você, se você ainda não é um dizimista, talvez seria um belo momento para você começar a fazer isso.
Irmãos, é uma questão, Malaquias 3,10 vai dizer isso, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Irmãos, Deus provê tudo para nós. Ele é o dono de tudo, Ele é Deus soberano, Ele que cuida de todas as coisas. Então nós às vezes pensamos que nós temos o controle de tudo, que tudo está na nossa mão e que nós vamos guardar o dinheiro e que nós vamos fazer assim, e minhas economias. O Senhor é que sabe de tudo. A palavra de Deus vai dizer que nós não precisamos andar ansiosos com o dia de amanhã. Ele cuida de nós, né? Então vamos lá, o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus, ele é suficiente. Ele cuida de nós o tempo todo, né? Deus, ele nos trouxe para uma vida, para ser uma vida abundante nele, não uma vida de miséria, né? Então nós precisamos dividir isso também. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Olha bem, olha o versículo 10, eu vou repetir para você isso. Não há como fugir disso, eu estou preferindo ler para você entender que é a palavra de Deus que está falando para você, não sou eu. Não é uma interpretação minha. Olha o versículo 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, para o nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Como eu disse lá no início, quais as mãos que Deus tem nesse tempo? A nossa, a minha, a sua. Quais os pés que Deus tem nesse tempo aqui? Os meus, os seus. Só que Deus, ele vai aumentar a nossa sementeira. Olha que interessante isso aqui. Aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Agora olha bem, para toda generosidade, a qual faz que por intermédio sejam tributadas graças a Deus. Como é? Eu faço, Deus usa as minhas mãos, Deus usa a minha condição, eu abençoo o outro para a glória do Senhor Jesus. Interessante, né? Deus, ele nos dá a oportunidade de servir para a glória dele. De alguma forma, nós somos testados, a nossa fidelidade. Aonde está o nosso coração? Né? Será que está no repartir? Ou o nosso coração está no reter? Então, olha bem, a promessa é para nós, né? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Tudo para a honra e glória dele. Ninguém precisa saber o que você faz, o que você dá, o que você faz na obra, o que você dizima. Ninguém precisa saber. Isso é você e Deus, mas ele vê o seu coração. Deus é soberano. Salmo 24, nós lemos aqui, né? Então, olha o versículo 13. Visto que, como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Essa palavra me chamou a atenção aqui, liberalidade. Temos que estar com o coração livres, liberalidade, à vontade,
sem prisões, né? Tudo para a graça e glória de Deus, não é minha, não é sua, é para a glória do Senhor que as coisas devem acontecer. Então, olha que legal, Deus se agrada de nós. Olha bem, enquanto oram, eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, que coisa linda é poder contribuir, é poder repartir para a glória de Deus. E enquanto nós fazemos isso, olha o versículo 14. Enquanto oram, eles a vosso favor. O que acontece? Quando você faz algo, a oração é a troca, né? A oração é a resposta. Então, assim, o meu desejo nessa manhã é que você abra o seu coração, seja uma pessoa generosa, haja com liberalidade, no foco certo para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo. Seja para ajudar o próximo, como a carta aos Coríntios está falando, Paulo nos orientando, entendendo que Deus é soberano, dono de todas as coisas, entendendo que nós fomos ajudados e ajudaremos, estaremos com o coração aberto e também na obra do Senhor, né? Participando, contribuindo, dizimando, sendo fiel a Deus. Não é fiel a homens, não é fiel à igreja, mas é fiel a Deus e Ele com certeza o abençoará. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família nesse dia, que seja um almoço gostoso juntos aí e em breve nós estaremos juntos numa EBD presencial e estamos orando por isso, para que Deus nos dê esse tempo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos a cada dia, Pai, estar com os corações e mentes abertos para fazer a tua vontade. Fica com cada irmão no nome de Jesus. Amém.